Pessoas que detectam metais. Qual é a coisa mais legal que você já encontrou? Meu amigo e eu nós propusemos a encontrar um antigo campo de mineração de ouro. Seguimos os mapas e estávamos no lugar certo quando descobrimos que a cidade estava realmente do outro lado de um cânion. Tivemos que passar por uma escova de idoso e depois começamos a encontrar coisas em todos os lugares. Ela encontrou um relógio de bolso bem ao lado da estrada do velho vagão. Percebemos que a lixeira inteira ainda estava lá, como se o lugar tivesse se tornado esquecido e finalmente registrado no lado errado do riacho anos antes. Na verdade, paramos de caçar e contamos ao serviço florestal. Encontramos e levamos o arqueólogo até lá. Ela estava no chão porque tudo ainda estava no contexto. Sentimos-nos muito bem em encontrar uma cidade inteira. Fui com um amigo que é grande em sua detecção para ver o que ele faz. Nós passamos 6 horas neste único campo que ela estava acostumado a ter uma fazenda romana. Pouco antes de desistirmos por hoje, e para ficar claro que tínhamos encontrado a estranha moeda romana que era muito legal em si mesma, tropeçamos no que parecia ser realmente grande. De qualquer forma, resumindo, encontramos uma seleção de ferramentas agrícolas romanas em uma formação relativamente limpa. Desde então, meu amigo voltou atrás e encontrou outras ferramentas, bem como um grande arrastão de moedas. Isto será realmente muito ruim para muitas pessoas, mas as ferramentas históricas foram muito legais. 15 anos atrás, eu e meus irmãos encontramos uma bomba da Segunda Guerra Mundial nas Ardenas belgas, usando um detector de metais de brinquedo de $30. Lembro-me de caminhar fora da estrada na floresta por horas até encontrarmos um local que parecia não ter estado lá há muito tempo. Rapidamente encontramos algumas balas Enquanto eu inspecionava as balas, meu irmão mais novo, de 9 anos, viu algo saindo da sujeira. No início, pensamos que era uma lata de metal enferrujada, mas quando ela a puxou para fora, demoramos um momento para perceber que ela estava segurando uma bomba. Não sabíamos se ela ainda estava intacta, então eu o instruí a baixá-la lentamente de modo que não pudesse rolar da colina e atingir algo. Não tínhamos telefones celulares, então corremos para a estrada mais próxima que seguimos para chegar a um vilarejo para conseguir ajuda. Marcamos as árvores para que nós lembrássemos onde tínhamos escondido a bomba. Quando chegamos ao vilarejo, explicamos o que aconteceu. Por sorte, eles acreditaram em nossa história e chamaram a polícia local. Quando ele chegou, não conseguíamos entender uma palavra do que ele dizia. Ele falava francês. Nós só falávamos holandês, mas eventualmente ele nos seguia até o fundo da floresta. Quando chegamos, felizmente a bomba ainda estava lá, e após uma inspeção do policial fomos instruídos a sair, pois aparentemente era muito perigosa e tinha que ser apanhada pelo esquadrão antibomba, mas não antes de tirarmos uma foto para a imprensa local, posando com a bomba ao nosso lado. Encontrei um meteorito no Kansas, a uma área fora de Greensburg que é conhecida por ter tido uma explosão de meteorito no ar antes de atingir a Terra, e dezenas de fragmentos menores estão espalhados por muitos quilômetros. Eles são muito profundos e dão muito trabalho para cavar, mas meu pai e eu cavamos um buraco de 7 pés e extraímos um meteorito palazita de ferro pedra de quase 30 libras, que vale quase $2.000 por libra. Alguns historiadores encontraram alguns diários antigos sobre uma batalha nas guerras indígenas e começaram a teorizar que isso aconteceu na fazenda onde cresci. Eles saíram em 4 rodas com detectores de metal entre nós e encontraram tiro de canhão e bolas de canhão. Num ponto em que os soldados começaram a eutanizar seus cavalos, encontraram uma bala em fila com 4 sapatos de cavalo. Em algum lugar há um canhão, 2 pistolas Gatling e um monte de espingardas que ainda ninguém encontrou. Está nisso desde 1999. Encontrei muitas coisas para que o que seria mais legal fosse subjetivo. Encontrei alguns anéis de ouro, joias de prata, moedas de prata, balas de guerra civil, incluindo um par de possíveis mordidas de balas e um botão de cavalaria sindical. Os principais achados seriam vários $1.000 de prata, liberdades de caminhada dos anos 40 e Ben Franklins dos anos 50. Meu achado mais antigo, 1 centavo de liberdade sentado em 1853. Meu único quarto de liberdade sentado, 1877. Minhas 3 argolas de ouro, uma que tem 25 pequenos diamantes, outra que é uma aliança de casamento de banda larga com 3 iniciais esculpidas no exterior com metal prateado incrustado, e uma antiga aliança de graduação, escola F. Bonis, que é basicamente um branco, nada esculpido nela.
Um dedal de prata dos anos 30 não esmagado. A maioria dos dedais encontrados são esmagados. Nunca encontrei uma moeda de ouro, um dólar de prata ou um relógio de bolso. Uma moeda de 2 centavos. Uma moeda de 3 centavos. Eu moro no Missouri, portanto os achados para a área não serão tão antigos quanto dizem nos estados da Nova Inglaterra. Conheço um cara que encontrou um grande centavo de 1801 no Kansas. Encontrei quase todo tipo de moeda desde os anos 1850 até os dias de hoje. Barbeiros, sibilantes, marinheiros, cabeças de índios, liberdades de pé, etc, etc. As únicas exceções seriam moedas de ouro, dólares de prata e cerca de meio dólar. Eu coloquei algumas fotos em meus amas anteriores e outros posts. Então se você pesquisar meu nome detecção de metais ou detector de metais no Reddit, você os encontrará. Levei um detector de metais para o jardim de meus avós quando eu tinha 10 anos e encontrei um tiro de lata da Guerra Civil. Maldito seja se não se perdeu em um movimento alguns anos depois. Nunca mais encontrei nada tão legal desde então. Para compensar isso, passei os próximos 10 anos analisando mapas de batalha da era da guerra, mostrando as posições de cada regimento e bateria ao longo de uma grande batalha particular que basicamente cruzou toda a área, comparando com os modernos mapas de topo, fazendo mergulhos profundos e sérios em fontes primárias, etc. Eventualmente, descobri a colina exata de onde provavelmente a uva tinha sido disparada, e o lado que a disparou. Estou feliz por ter experimentado encontrá-la, pelo menos, mesmo que ela se tenha perdido. Ela desempenhou um grande papel na minha transformação em um grande nerd da história desde o início. Meu irmão estava detectando logo abaixo de um buraco de natação popular no Rio Americano na Califórnia há alguns anos, procurando por relógios, telefones, profissionais, etc. Recebi um golpe. Virei uma pedra e encontrei uma pepita de ouro de 11,5 onças por baixo. Os mineiros arrancaram o inferno desses rios na corrida do ouro de 1849, e os amadores têm estado a caçar desde então. Por isso foi incrível encontrar algo tão grande. Encontrei uma loja de ferreiro no meio de um campo de agricultores. Eu estava detectando para uma sociedade histórica e seu especialista local me disse para detectar um certo ponto que ele calculou onde seria a loja do ferreiro. Fiz uma área de 10x10 pés com apenas pequenos pedaços de escória. Eu não estava convencido de que a loja estava lá, mas o especialista não a teria. Enquanto todos faziam uma pausa ao meio-dia, comecei um padrão em espiral, indo cada vez mais longe de seus cálculos. Cerca de 30 minutos depois e a 100 pés de distância, recebi bons sinais fortes e grandes peças de escória. Até encontrei um único tijolo de argila. Um dos membros da sociedade iniciou uma escavação em meu local. Eles acabaram chegando à esquina da fundação das lojas. Encontraram um martelo e ferramentas para a bigorna e para o resto da loja de ferreiro. Normalmente, apenas se encontram pessoas perdidas na praia. No entanto, tive que ir procurar um anel de diamantes uma vez. Esposa de uma amiga que estava atualmente destacada, Clives, ela o perdeu enquanto estava na praia com suas meninas. Levei um dia, mas fui capaz de encontrá-lo. Ela estava agradecida. Só quando ela voltou é que eu descobri que ela o perdeu porque o estava tirando enquanto namorava com outros homens. Desde então, eu a odiava por brincar comigo daquela maneira. Um pouco trapaceiro, como se estivesse trabalhando em um site em um curso unificado no norte da Inglaterra. Descobriu o fim de uma adaga romana e uma bota relativamente intacta repleta de pregos. Também encontrou um belo fragmento de um lenço de vidro, um belo vidro azul turquesa com um padrão de onda amarelo brilhante pintado nele. Colega estudante encontrada e urna cheia de moedas de prata. Jamijit. Nunca encontrei nada de valor. Uma vez encontrou uma medalha de troféu de dardos no topo de uma montanha. Por alguma razão, a coisa mais legal que encontrei foi um monte de pregos velhos de vários tamanhos, dos anos 1700. Pareciam pequenos espigões de ferrovia e variavam de 2 polegadas a 6 polegadas de comprimento. Após algumas pesquisas, descobri que eles eram usados para construir grandes armações de madeira e como ganchos para tratar e esticar a lã pelos criadores de ovelhas nas montanhas. Isto é Gales do Sul. Não vale nada, mas um fascinante vislumbre da vida, do povo e da história de minha área local. Eu estava detectando em uma praia e um homem sul-africano desesperado se aproximou e me disse que havia perdido seu colar que sua mãe, agora falecida, lhe havia dado quando ele era jovem. Seu amigo o havia enrolado em uma toalha e foi nadar. Então, ao voltar, jogou a areia da toalha com o colar dentro dela. Ele teve que ir para casa durante o dia,
mas eu procurei onde ele me disse que estava sentado. 15 minutos depois, meu detector de metais ficou absolutamente louco por esta linda corrente de prata. Eu disse a ela que se ele não tivesse me pedido para procurá-lo, eu definitivamente o teria encontrado mais tarde naquela noite. Muito tempo depois de ele ter saído sem nenhuma maneira de contatá-lo. Louco como a vida funciona assim.